E a gente abre essa edição do Jornal da Manhã falando sobre o adeus a Zagallo. Agora, o repórter Giovanni Chacon relembra os momentos marcantes da trajetória do velho Lobo. Morreu na noite desta sexta-feira no Rio de Janeiro, aos 92 anos, o ex-jogador e treinador da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro e acabou não resistindo à progressão de múltiplas comorbidades previamente já existentes. Nascido em Maceió, capital do Alagoas, Zagallo foi criado na Tijuca, após chegar com 8 meses de idade no Rio de Janeiro. Começou a jogar futebol na base do América, clube do coração. Zagallo, inclusive, foi sócio contribuinte do Alvirrubro. Foi em 1949 que ele conquistou seu primeiro título na carreira, o Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro. Com apenas 19 anos, se transferiu para o Clube de Regatas do Flamengo, onde ficou 8 dos seus 16 anos de carreira. Foi no rubro-negro que ele conquistou 3 campeonatos carioca, em 53, 54 e 55. Um pouquinho mais tarde, em 58, depois da Copa do Mundo, em que ele foi campeão, se transferiu para o Botafogo e ficou até o final da carreira, em 1965. Sua transferência, inclusive, deu o que falar. Zagallo nunca quis deixar o Flamengo, mas optou por defender o Botafogo por ser um time competitivo na época. Ele havia recebido propostas de clubes de São Paulo, como Portuguesa e Palmeiras. Mas ele era um romântico. Sua mulher era professora e caso ele mudasse de cidade, ela iria perder todas as aulas, caso fosse para São Paulo. Por esses motivos e outros, Zagallo escolheu ficar no Rio e jogar pelo Botafogo. Antes mesmo de ser protagonista no futebol, Zagallo esteve presente numa das maiores dores da sua vida. Aquele fatídico Brasil e Uruguai em 1950, estádio do Maracanã, quando o Guigua marcava e dava o título aos uruguaios. Mário Jorge estava lá, entre os milhares outros torcedores no principal templo do futebol. Nas arquibancadas, Zagallo trabalhou como soldado da Polícia do Exército, realizando o patrulhamento no estádio Jornalista Mário Filho. Zagallo fez história no futebol mundial, sendo uma das únicas 3 pessoas que conseguiram vencer a Copa do Mundo, como jogador e também como treinador. Foi com Zagallo dentro de campo que a seleção brasileira venceu as Copas de 58 e 62. Fora dele, Zagallo comandou a talvez melhor seleção brasileira de todos os tempos na Copa de 1970. Em campo, Zagallo foi o ponta esquerda da seleção que levantou o primeiro título da Copa do Brasil, na Suécia. 4 anos depois, esteve naquele time esplêndido, no Chile, com Mané Garrincha, Nilton Santos, Pelé e tantos outros. O bicampeonato da Copa do Mundo. O currículo do Formiguinha dentro das 4 linhas já fazia dele um nome histórico para o futebol brasileiro. Era literalmente o contrário do tamanho de uma formiguinha e continuou sendo gigantesco, também fora das 4 linhas. Quando o velho Lobo decide pendurar as chuteiras e seguir a vida como treinador, optou por continuar no clube em que terminou a sua carreira como profissional do futebol, no Botafogo. E foi lá que Zagallo se inspirou e virou a base daquele Brasil de 1970. Foi Mário Jorge Lobo que fez mudanças na seleção de 66 para novamente caminhar para o sucesso 4 anos depois. Tostão, Rivelino, Pelé, Nilton Santos e tantos outros foram alguns dos comandados no México com o Brasil tricampeão mundial. Zagallo também tricampeão. Se engana quem pensa que sua história com a seleção brasileira e no futebol em geral parou por aí. Zagallo nunca deixou de estar ligado ao esporte e principalmente a uma de suas maiores paixões, a seleção canarinha. E por isso seguiu trabalhando como coordenador técnico da seleção por mais de 20 anos após a conquista do tri. Foi em 91 que Zagallo aceita o convite da CBF e retoma seus trabalhos na seleção. Trabalho esse que, obviamente, rendeu frutos. Afinal, o que não rendeu frutos para Zagallo na carreira dele, hein? Em 94, a seleção que tinha a liderança de Romário dentro de campo e toda a aura de vencedora, mesmo em meio ao caos daquela Copa, tinha também a mão de Zagallo. Quando o Baggio perde aquele pênalti no Rose Bowl,
Nos Estados Unidos, ele era o coordenador técnico na beira do gramado. Era o 4º título do Brasil e o 4º conquistado por ele. Zagallo ainda comandou a seleção brasileira na Copa de 98, no vice-campeonato na França, como técnico. Foi dolorido demais. Sua carreira no futebol se encerrou de vez em 2006, quando ele teve seu último trabalho na seleção como coordenador técnico. Foram 16 anos de futebol profissional como jogador, 4 passagens como técnico da seleção brasileira, com 4 títulos mundiais em seu belíssimo currículo, como coordenador e também como técnico. Números dizem muito sobre carreiras, histórias e principalmente sobre a vida de Zagallo. O número 13, então, era o seu amuleto da sorte. Zagallo foi casado com sua esposa Alcina por 57 anos. E foi de Alcina que ele herdou uma superstição do número 13. Alcina era devota de Santo Antônio, cuja celebração é marcada no dia 13 de junho. Ela também escolheu o dia 13 de janeiro para o casamento dos dois. O Formiguinha sofria com problemas de saúde há mais de 10 anos. Em 2014, por exemplo, não conseguiu acompanhar diversos jogos da Copa do Mundo no Brasil. Apesar dos problemas, o Velho Lobo foi um dos nomes que conduziu a tocha olímpica no Rio de Janeiro. E ele foi conduzido pelo filho César nas ruas da cidade, andando de cadeira de rodas, mas com muita reverência. Mário Jorge Lobo era viúvo desde 2012, quando perdeu a sua esposa Alcina de Castro. Ele deixa 4 filhos: Maria Hermília de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo e Maria Cristina de Castro Zagallo. 13 letras do número 13. Eterno campeão. Zagallo eterno. E tem mais uma coisa. Vocês vão ter que me engolir.